Oiê, eu sou a Ká e vim aqui contar para vocês um pouquinho do que é Na Ponta do Trampo. Na Ponta do Trampo é onde está quem rala, quem faz o Brasil acontecer sem palco, sem fama, mas com verdade. Esse podcast nasceu para ouvir essas vozes, profissionais populares que são a massa e vivem grandes histórias que raramente ganham destaque, mas carregam força, coragem e sonhos. Aqui, cada episódio é um encontro com a vida real, com quem está no corre e merece ser ouvido. Te convido a enxergar o valor de quem está lá todos os dias, na ponta do trampo. No tapa no tempo. Aham. Aí, tá me ouvindo? É na ponta do trampo que o mundo acontece, tá ligado? Na ponta do trampo que o mundo acontece, na ponta do trampo suor é sagrado. Balcão ao busão da escola, trabalho, a voz é real, não temos atalho. Cá no comando, papel de verdade, com quem corre atrás, força de vontade. Do chão ao topo, do raso ao profundo. Quem tá na ponta do trampo, tá ligado? É quem move o mundo. Você está escutando Na Ponta do Trampo. Oiê, eu sou a Ká e esse é um episódio muito especial do Na Ponta do Trampo. Hoje nós não vamos entrevistar ninguém. Na verdade, os entrevistados seremos nós. Esse é um episódio muito especial porque é o último da primeira temporada. Então nós vamos bater um papo, contar um pouquinho de como nós começamos esse projeto, como foi pra gente o decorrer dessa primeira temporada, as experiências que nós tivemos, os desafios e falar um pouquinho de cada história que passou por aqui. Então, para você que ainda não conhece o Na Ponta do Trampo, fica aí a dica: YouTube, Instagram e TikTok, @Na Ponta do Trampo. Corre lá, confere porque já tem bastante conteúdo bom, segue os nossos canais, ativa a notificação porque tudo de novidade que tiver você recebe daí e consegue acompanhar. Para quem chegou agora e ainda não nos conhece, eu sou a Ká, criadora e apresentadora do Na Ponta do Trampo. O Bispo é o nosso produtor e editor, responsável pela captação do som, do áudio, da iluminação, e também quem faz as edições de cada episódio que vão ao ar. O Diogo, nosso diretor-geral, que é o pau pra toda obra, aquele que apoia em todas as pontas, e além disso faz as mágicas com os cortes que vocês veem aí no YouTube, no Instagram e no TikTok. E junto, a gente faz acontecer com muito amor, suor e dedicação todas essas histórias que vocês estão vendo e estão acompanhando. Como nós dissemos, esse episódio ele vai ser um bate-papo do time. Então nós abrimos ali as caixinhas de perguntas no Instagram para cada um deixar a sua dúvida, fazer a sua pergunta direcionada. E nós vamos responder aqui um a um. Não foi possível todos, porque são muitas perguntas, mas como tinha muita coisa parecida, a gente foi tentando juntar tudo para trazer para vocês aí o máximo de informações, tá? Eu vou abrir aqui alguns minutinhos para cada um fazer uma breve apresentação. Como eu já tô com a palavra, eu inicio. E aí depois a gente segue para as perguntas que vocês tiveram a oportunidade de mandar. Muito obrigada por quem participou. Foram perguntas muito interessantes. Então a gente vai respondendo aos poucos ali cada uma delas. E se ficar alguém, eu peço desculpas, mas a gente responde também depois lá no Instagram, tá bom? Bom, eu sou a Ká, eu trabalho atualmente como analista de informações gerenciais de uma rede hospitalar na área de compras. Cuido mais da parte de dados, de resultados, projetos de automação de plataformas, de processos, sistemas. Já estou nessa área aí um bom tempo, né? Mas assim, venho de uma trajetória profissional também bem extensa. Comecei muito cedo, porque de família grande a gente tem a necessidade de trabalhar desde muito cedo para apoiar em casa. E sendo a irmã a primeira, né? Porque eu não gosto do termo mais velha, mas mais velha é desnecessário. Sendo a primeira, então a gente precisa aí correr um pouco mais rápido desde cedo para apoiar nas necessidades de casa. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, tive várias experiências, passei pelo telemarketing, passei pelo atendimento pessoal, passei pela limpeza, pela área de limpeza, passei pela área de administrativo, fiz várias coisas, gente. Só não fiz coisa errada, como diria a nossa convidada Fernanda. Mas eu trabalhava de tudo um pouco, porque onde houvesse a necessidade,
E a oportunidade, eu tava lá. Parada, eu nunca fiquei. E sou mamãe do Felipe, que tem 3 aninhos. Coincidentemente, sou esposa do Diogo. Somos casados aí há 14 para 15 anos. E eu acho que de forma resumida é isso, tá? Agora eu passo a palavra para o Bispo, para que ele fale um pouquinho sobre ele. Bom, o meu nome é Igor, para quem quiser saber aí, uma curiosidade boa, é Igor Bispo. Eu tenho 20 anos, eu faço música, edito, ando de skate, trabalho CLT, costura, eu vou viajando aí, o que der para fazer eu tô fazendo. E a Camila, quando ela me chamou, já tinha um certo preparo, conhecimento da área. Ela falei, mano, vamos que vamos gravar o bagulho, fazer acontecer, e é isso aí. Mas, basicamente, sou CLTzão, trabalho com o Diogo, aliás, na mesma empresa, ambiente esse em que estamos gravando. E, bom, basicamente minha vida é isso. Eu gosto de fazer música, gravar e fazer o podcast, que é um bagulho muito foda pra nós. E agora, jogadas. Sou o Diogo, hoje eu sou vendedor na empresa que cedeu espaço pra gente. Muito obrigado, Bis Embalagens. Coraçãozinho, muito obrigado pelo apoio, principalmente. Eu sou formado em logística desde 2012. Já trabalhei também, comecei cedo, porque eu sou filho único de mãe solteira. Já no começo, já fui empacotador, já trabalhei com tênis esporte. Era gandula, não é nesse o termo, mas para vocês entenderem foi gandula. Já trabalhei em telemarketing. Já trabalhei em transportadoras, já fiz até... Tentei ser empreendedor, fazendo puff e baú aí, não deu muito certo, mas hoje, graças a Deus, estamos aí já há 5 anos na mesma empresa, se Deus quiser, mais uns 15 pela frente aí. Sou pai do Felipe, marido da Camila, estamos aí no projeto até o fim. Obrigado. Legal, uma salva de palmas para o time. Pela desenvoltura, Passou? eu pensei que nós não íamos conseguir falar isso daqui. Passou dos 30 segundos. Bom, vamos lá. Então, dada a apresentação de cada um, isso não estava combinado, mas eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração o apoio do Diogo e do Bispo nesse projeto, porque foi algo que veio até mim, né? Compartilhei com eles e aqui estamos, então muito obrigada pelo apoio, pela dedicação, por abrir mão do tempo, do descanso, do sábado de sol, que podia estar lá tomando uma gelada, Podia estar aqui, andando de skate. né? Podiam estar fazendo várias coisas, mas muito obrigada agora abertamente. E vamos às perguntas. Bora às perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta é, aparentemente para mim, que foi enviada pelo Instagram. Cá, de onde veio a ideia de fazer um podcast para falar de profissões populares? Foi de repente ou você já estava com isso na cabeça faz tempo? Nós começamos por essa pergunta porque foi interessante até pra gente começar pelo início, né? Meio redundante, mas começar do começo. Porque foi algo que... Eu sou uma pessoa muito espiritualista, né? Sempre fui muito envolvida com projeto social. Como eu disse, sou de família grande. Então, sempre muito trabalho, muito alvoroço, muita correria e tudo mais. E quando nós nos mudamos pra longe... um pouco mais longe, não tão longe, mas um pouco mais longe, né, a gente ficou meio que destacado ali, eu comecei a sentir falta de tudo isso. E aí eu entrei numa crise existencial de, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não é possível que a minha vida seja só trabalhar, cuidar do meu filho, cuidar da minha casa, dormir, acordar, trabalhar, cuidar do meu filho, cuidar da minha casa, dormir, acordar. Que isso é ótimo, maravilhoso, sou muito grata a Deus por essa vida, por essa oportunidade, mas pra mim faltava algo. E aí, nas minhas meditações, nas minhas reflexões, eu pedia muito pro universo, pra Deus, e aí cada um usa seu termo, para que eu tivesse um insight, para que eu conseguisse entender e responder esse meu questionamento, né? E aí, um belo dia, tomando banho em casa, eu sou uma pessoa tímida, tá, gente? Por incrível que pareça, não parece, mas eu sou uma pessoa tímida, uma pessoa que tem vergonha. Eu tenho vergonha, principalmente, assim, mídia, essas coisas. Eu não era muito de pôr minha cara, de falar e tudo mais. E aí me veio um insight no banho de,
caramba, por que você, né, tipo, eu, Camila, falando comigo, por que eu não paro, não faço um bate-papo com pessoas comuns, pessoas populares? E aí, no primeiro momento, eu fiquei na dúvida se era eu ou se era pra eu apoiar alguém em fazer isso. E aí eu pensei na minha irmã, que é uma pessoa toda blogueirinha, toda, né, comunicativa e tal. Eu falei, vou falar pra ela chamar os amigos, conhecidos, pessoas comuns e fazer um bate-papo sobre a profissão, sobre o trabalho, sobre o que essas pessoas fazem, porque realmente eu não encontrei conteúdo sobre. Eu encontrei conteúdo sobre empreendedor, sobre diretor, sobre CEO, mas eu fiquei pensando, cara, e a pessoa que tá no meio do caminho? E aquela pessoa que ainda não chegou, não atingiu o pódio, não atingiu o topo? Ela não tem espaço de fala para contar a sua história, para falar da sua trajetória, para mostrar para quem tá começando que existe um caminho a perseguir, né, a seguir, enfim. E aí, durante o banho, minha cabeça, gente, ela é muito turbulenta. Meus pensamentos não param. Nunca, assim, é surreal. E aí, esse conflito na minha cabeça e tal, e aí pensei, putz, vou falar com ela pra ela fazer. Eu apoio ela no planejamento, na organização, falar com as pessoas e tudo mais. Meio que uma diretora ali. E ela faz, né? E aí, cara, veio muito, muito claro. Não, por que você não faz? Aí eu tomei aquele susto ali sozinha. Mas, cara, não tenho essa vocação. E aí aquilo muito forte, meu coração acelerou, aquele friozinho no estômago, pra quem, né, pra quem entende aí o que eu tô dizendo. E aí eu gritei o Diogo, amor, corre aqui! Ele veio correndo, achando que tinha acontecido alguma coisa, e eu falei pra ele, cara, tive uma intuição. Alguém falou comigo. Aí ele, como assim? Aí eu contei a ideia pra ele, e ele falou, cara, é uma puta ideia, legal, porque realmente não tem, eu acho que pode dar certo, e mesmo que não der certo, a gente pode tentar. E aí isso já me motivou, me levantou assim, e aí minha cabeça não parava. Comecei a pensar e já vindo as ideias, e planejamento, e programação, e nananã, e nananã. E aí eu fiquei, gente, tipo, uns 3 dias cozinhando isso na mente. Aí falei pra ele, quando eu sentei com ele, eu já tava com tudo planejado. Já tinha planilha, já tinha cronograma, já tinha praticamente tudo. E aí eu falei pra ele, tá, mas a gente não tem equipamentos e nem conhecimento pra fazer isso, e agora? Aí ele falou, bom, vou falar com o Bispo, porque o Bispo, ele é músico, ele já faz uns trampos de edição, ele faz os clipes dele e tal, eu vou ver se ele dá umas dicas pra gente, de como a gente começa, o que a gente precisa, onde a gente vai atrás, porque a gente não sabia de nada. E aí eu gostaria que você desse continuidade falando como é que foi pra você receber essa informação, essa ideia, e levar adiante pro Bispo. No começo eu achei a ideia boa, claro. Uma ideia que a gente vê, acompanha podcast, acompanha Instagram, essas coisas, e sempre tá o corte do pessoal que já tá mais avançado na questão de posição financeira. Eu achei a ideia boa, mas não acreditei que a gente conseguir levar pra frente. Aí eu coloquei no banho-maria, que eu não sou besta. Ele duvidou de mim, Não gente. duvidou. Falei, teve ideia boa, mas vamos deixar no banho-maria, vamos ver se realmente é só uma empolgação de momento ou se realmente ela vai querer fazer isso. Mas já pensando no apoio. Depois de um tempo ela veio com mais clareza sobre a ideia dela, aí eu falei, não, então realmente ela vai querer fazer, então vamos ver o meio de como a gente vai fazer. Só que a gente não tem nada. Eu não tenho um celular bom, ela tinha um celular para gravar, não é excelente. A gente não tinha equipamento de áudio, não tinha nada. Eu não sabia fazer nada referente a Instagram, a edição, essas coisas. Foi quando eu sugeri do Bispo. Eu falei, tem um Bispo lá, vamos ver se... No começo não foi nem questão de ele fazer as coisas pra gente. Vamos ver com ele, o que ele indica, o que ele tem, se ele pode emprestar, se ele indica alguém que possa alugar. Não tinha espaço, não né? tinha espaço ainda. Tinha mais essa questão. Então eu vim falar com ele. Falei, cara, a ideia é essa. A Camila teve esse insight. O que você acha? O que dá pra fazer? Aí ele abraçou a ideia também. Falou, não, dá pra fazer de tal forma. Eu tenho um microfone que eu não tô usando. Tenho meu celular, que a imagem é melhor. Vamos ver como que a gente faz. E ficou nessa. E ficou ainda no banho-maria há um tempo. E ele ficava me cobrando. E aí, quando a gente vai começar?
E aí, e a Camila? E aí? Só que a gente tava num período também de correria, de não conseguir parar pra ver isso. Aí ficou nessa. Aí até no dia que a gente conseguiu sentar pra conversar, que ela veio até trabalhar aqui não para a empresa, mas no ambiente aqui. E a gente sentou pra conversar, falou, ó, a ideia é essa, o que cada um dá pra fazer? Aí a Bispo falou, não, dá pra eu ter o microfone, ter o celular, vamos fazer assim. Dá pra fazer de um jeito básico, mas dá pra fazer bem feito. Então a gente vai fazer. Foi daí que ele abraçou a ideia também e a gente tá aí, fazendo acontecer. E pra você, Bispo, como é que foi receber essa ideia e o que você pensou, assim? Mano, de primeira impressão assim, o que mais me tocou foi a questão da ideia. Porque assim, velho, a ideia é muito, tipo, é muito fora da curva. Tipo, em todos os bagulhos que eu conseguiria pensar de criação de conteúdo pra gravação e afins, tipo, que eu penso também, eu tenho várias insights de ideias pra fazer coisas. E esse tema é um dos temas que eu falei, pô, isso daqui eu não pensei, e isso daqui é, tipo, genial, tá ligado? Eu deveria ter pensado isso, então, tipo... A ideia mano, deve ser minha. Não, eu gostaria de ter tido Oba. essa ideia. Essa ideia é muito boa, tá ligado? E aí foi nessa daí que eu parei pra pensar. Só que também, tipo, já na hora que o Diogo falou, eu abracei por quê? Eu falei, mano, a ideia é muito boa. E, tipo, é como se a ideia boa fosse Einstein, tá ligado? E Einstein não fosse viver porque ninguém abraçou o Einstein pra dar um estudo pra ele, tá ligado? É tipo essa a metáfora do bagulho, tipo... Talvez se eu não ajudasse a fazer o bagulho, uma ideia muito boa ia pro ralo e ninguém ia fazer nada, ia ficar isso por isso. E foi daí que eu, tipo, falei, mano, se eu deixar de fazer o bagulho, vai ser uma ideia muito boa, desperdiçada, e eu não gostaria de ver isso acontecendo, tá ligado? Até pela questão social da parada, tipo, é da hora você dar espaço pras pessoas falar, pô, quantas pessoas querem falar, pô, tipo, e não falam por falta de espaço, falta de comunicação. Dentro de casa, fora de casa, no trabalho. Tem muita gente que não tem com quem falar, tá ligado? Então, tipo, o ambiente de falar sobre a própria vida, que pro brasileiro trabalhar é a vida, tá ligado? A gente passa... Eu, pelo menos, eu passo muito mais tempo no trabalho do que em casa, tá ligado? Então, tipo, é a nossa vida, é o trampo, estar na ponta do trampo é a nossa realidade, tá ligado? Então é importante falar sobre porque é o que a gente vive, né? Caramba, eles foram além, foram muito melhores do que eu, tá vendo? Mandou muito bem. Mas é isso, como o Diogo falou, ficou em banho-maria um tempo, porque eu tava no período de pré-férias, e aí assim, tinha ideia, tinha o planejamento, mas eu não conseguia parar pra gente estruturar o início. E aí eu falei, calma, deixa eu sair de férias, que aí nas férias eu consigo organizar melhor as ideias, a gente senta, bate um papo, e aí a gente começa a seguir. E foi justamente isso que ele falou. Vim pra cá, bati um papo com o Bispo tava super empolgado. E eu nem sabia dessa fala dele. A gente nunca tinha conversado nesse nível de detalhes sobre. Porque é tão corrido que as coisas vão acontecendo. Então, às vezes, a gente não consegue parar pra falar um pouco sobre, né? E aí, como não tinha espaço, esse espaço que nós estamos usando aqui hoje é uma sala da Bis Embalagens. Inclusive, o patrão, agradeço do fundo do meu coração, muito obrigada pelo seu apoio, por ceder o espaço e por fazer com que esse sonho, com que esse projeto fosse possível e que tivesse acontecendo como está. E aí o Diogo falou, olha, eu posso falar com o patrão, né? A gente não pediu autorização dele para falar o nome, então eu não vou falar, tá? Eu posso conversar e ver se ele deixa a gente usar esse espaço provisoriamente, até a gente ter um espaço adequado, né? E aí eu falei, bom, eu prefiro eu falar pra não dar a impressão de que tá misturando as coisas, então deixa eu falar com ele, porque aí pra ele ter também o sentimento de que é uma coisa à parte, né? Não vai atrapalhar no horário de trabalho, não vai impactar em nada. Aconteceu que eu não conseguia, correria, loucura, eu não consegui, o Diogo falou com ele foi muito solícito, ele foi muito, cara, muito gente boa, liberou o espaço aqui. Nós adaptamos com o que nós temos, né? E com o que a Bis tem aqui. E mais o que o Bispo contribuiu aí de equipamento. E estamos tocando. E foi basicamente assim que aconteceu. Nessa loucura, nessa intensidade. E aqui estamos. Agora, a próxima pergunta. Gente, o que foi mais difícil para vocês no começo? Arrumar os convidados, os equipamentos ou a coragem de começar?
Eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre o começo, né? Começar. Os equipamentos também, eu acho que não foram uma dificuldade. Eu poderia dizer que a dificuldade foi mais conseguir os convidados, né? Talvez nem tanto os convidados, porque os convidados nós preferimos começar por pessoas próximas, tanto de localização como de relação, pra gente sentir como seria, pra gente se testar também. Mas talvez conciliar o tempo, eu acho que foi a maior dificuldade, né? CLT, a vida, vocês têm filho. Felipe. Eu acho Inclusive, que no começo ainda dos convidados eu fiquei até surpreso, porque eu achei que ia ser até mais difícil. E teve gente pra porra, né, E mano? teve gente que a quis vir. gente... foi. Pessoal, ó, que a gente falou que ia convidar, a próxima temporada vai vir, muita calma, porque graças a Deus teve pessoas conhecidas que abraçaram a ideia, pessoas também que a gente não conhece que de alguma forma chegou para elas e abraçaram a ideia, disponibilizaram o seu tempo, veio aqui, gostou da ideia de contar um pouco, porque o Na Ponta do Trampo não é só sobre o trabalho, é sobre a trajetória da pessoa. Que só o trabalho a gente vai chegar aqui e falar, como é o seu trabalho? O que você faz? Eu, por exemplo, o maquinista. Eu ligo o trem, não sei o quê, paro na estação, abro a porta. Não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber a trajetória da pessoa, a vida da pessoa, o que ela passou para chegar lá, uma história que talvez os familiares não saibam como é que foi, talvez os amigos não saibam, os próprios colegas de trabalho que você chega novo na empresa, vê o rapaz lá já, ou a pessoa numa posição, não sabe como que ela chegou lá. Eu acho que isso que é o legal, da pessoa contar a sua história. Tanto é que a gente fala pro convidado que vem aqui, ó, não é sobre só o trabalho. A gente vai falar só da sua trajetória, mas também tem a sua história de vida. A gente quer saber mais da história de vida, o que chegou até chegar onde ele chegou, e também um pouquinho do trabalho. Mas é mais a história da pessoa que, digamos assim, que não é conhecida, que não é famoso, mas sempre é uma história muito, muito linda, muito, muito legal, Inspiradora, né? inspiradora, que pode inspirar outras pessoas, principalmente os jovens aí, que tem muita informação errada na cabeça aí, pra seguir um caminho bom. E o legal é que, assim, sempre tem uma inspiração, praticamente todos os episódios eles trazem muito isso, né? E eu gostaria só de reforçar que algumas pessoas me perguntaram, né? Vocês pretendem chamar gente famosa? Vocês pretendem chamar gente conhecida? Não desmerecendo ninguém, eu acho que cada um tem a sua importância e a sua relevância para chegar onde está, né? Estar lá. Mas o objetivo do Na Ponta do Trampo são pessoas populares, né? Eu entendo que pessoas famosas, pessoas conhecidas já têm muito espaço de fala. Tem a televisão, tem as mídias sociais, tem rádio, tem revista, tem tudo, tem outdoor, entendeu? Agora, as pessoas que estão na trajetória ainda, né, que estão ali na batalha, às vezes a pessoa gosta muito do que faz, e aí ela teve todo um processo para chegar até onde ela está. Às vezes a pessoa está numa posição que ela não gosta, mas é o que ela tem no momento, por necessidade. Então, qual que é o objetivo dela, qual que é o sonho? Enfim, tem todo um contexto, né, pra gente pensar nas pessoas populares. E eu acho que, independente de ser famoso, ser conhecido ou não, toda a história, ela merece ter visibilidade, ela merece ter, sim, espaço de fala, ela merece ser veiculada, porque pode, como disse o Diogo, inspirar outras pessoas e até para os mais novos, como ele disse, verem que não é simples, não é fácil. As coisas não são fáceis, mas são possíveis, mas acontecem, né? Tem um processo até você chegar lá. E não desistir, entendeu? Porque todos os exemplos que passaram por aqui foram isso, não desistir. E aí perguntaram aqui, como vocês fazem para dividir o tempo de vocês com família, trabalho e podcast? E aí entra um pouco daquilo que o Bispo falou, né? Da dificuldade maior, não é dificuldade, mas o desafio maior. É a gente conseguir conciliar tudo isso. Conseguimos? Não. Mas estamos aqui e estamos fazendo. É bem desafiador, gente. É bem desafiador. Porque, assim, principalmente para nós que temos um filho pequeno, a gente até tava brincando aqui nos bastidores antes de começar, né? Cara, qual que foi a nossa maior dificuldade mesmo? Pra gente eu acho que foi o Felipe, né? Por ser muito pequeno. E você, Bispo? Ele, também foi o Felipe. Também foi o Felipe. Por quê? A gente precisa toda semana ter alguém pra ficar com ele. Então é uma correria danada. Porque cada um tem sua vida, tem, né,
sábado, final de semana é o único dia, às vezes, que a pessoa tem pra resolver as coisas, pra descansar, pra cuidar da casa, e nananã. Então a gente sempre tem que correr atrás de alguém pra ficar com o Felipe. Obrigado a todos vocês. Eu gostaria, inclusive, de agradecer a Aline, Iris, Renata, Renato Fernando, todas as pessoas que Verônica. puderam ficar, Luana, Verônica, que é uma loucura, né? Então, putz, liga pra um não pode, liga pro outro, o outro vai sair, tem compromisso. Então, é bem desafiador. E dividir tudo isso, assim, eu vou falar por mim, tá? Depois vocês falem por vocês. Cara, é equilibrar pratos. Claro que em algum momento algum prato sempre cai, tá? Ainda mais eu que não sou muito boa com trabalhos manuais. Mas assim, uma coisa que eu procuro não falhar e não deixar pra depois. A maternidade. Meu filho. Isso eu sempre deixei muito claro que vem em primeiro lugar. Então assim, tenho o compromisso do trabalho, tenho o compromisso de cuidar da casa, tenho o podcast, tenho o meu cuidado pessoal, cabelo, unha, nananana. Nada disso vem antes do Felipe. Primeiro é o Felipe. Se a casa estiver suja e o Felipe quiser atenção, quiser que eu coloque ele pra dormir, ou se ele quiser brincar, ou se ele quiser que eu vá tomar banho com ele, vai dar banho, paro tudo e eu vou cuidar do Felipe. Eu e o Diogo, a gente se reveza bastante. O Diogo é muito, muito paizão. Assim, no começo eu tinha até que brigar com ele. Eu também sou mãe, eu também quero cuidar. Deixa eu um pouco, deixa eu. Então a gente se divide bastante e isso, graças a Deus, me suporta bem. Mas é algo que eu priorizo. E aí, o restante a gente vai encaixando, sabe? Cara, um dia você limpa o chão, outro dia você lava o banheiro, outro dia você lava o cabelo, se não der pra lavar o cabelo, você prende e vai com o cabelo sujo mesmo, entendeu? Mas a gente vai tentando equilibrar, porque é um compromisso que nós assumimos, é algo que eu já disse e eu sempre falo nas redes sociais, eu vivo o Na Ponta do Trampo, né? Eu acho que eu me identifico muito com cada história ali, e esse reconhecimento, essa visibilidade para essas pessoas, para essas histórias, eu acho que todo mundo gostaria de ter um pouco, né? Então, por isso a gente faz isso acontecer. E não reclamo. Assim, é puxado, é cansativo, é exaustivo. Às vezes eu deixo tudo e vou dormir. E aí amanhã eu acordo cedo e vejo o que eu faço. Às vezes no horário de almoço, porque eu tenho o benefício de trabalhar híbrido, né? Então eu trabalho alguns dias da semana em casa. No horário do almoço, eu prefiro comer rapidinho e aí eu limpo o chão, e aí eu lavo uma louça, e aí eu ponho uma comida no fogo. Então, assim, a gente vai equilibrando os pratos. Fácil não é, mas por enquanto tá sendo possível, justamente porque a gente tem muito o apoio um do outro. Então, não pesa tanto como pesaria para uma pessoa solo. E aí, Bispo, fala um pouquinho de ti, como é que é para você equilibrar tudo isso, porque você é músico, você é editor, skatista, é blogueirinho, Mano, eu acho que a parte da divisão foi difícil no início porque eu tava focado em trampar mesmo, tá ligado? O CLTzão, fazer meu CLTzão, cuidar da minha saúde e os bagulhos de música, tá ligado? Tipo, eu tava com outro planejamento de organização de semana, de organização de tempo, o horário que eu ia voltar do trampo, o horário que eu não ia voltar. Tipo, eu tava com planejamentos diferentes pra minha rotina, que eu meio que dei uma... que eu ia mudar e eu deixei de mudar pra continuar na mesma pegada pra eu conseguir editar os vídeos direitinho, pra ter um sono um pouquinho melhor. Eu ia me colocar numa posição que eu ia cansar mais pra fazer as minhas coisas, que eu tive que meio que falar, mano, vou deixar pra fazer depois, vou concentrar nisso daqui, que isso daqui é mais interessante. Eu acho que foi mais conturbado foi isso. E o fator de eu ter sido atropelado com o notebook... Quase acabou com os meus equipamentos. Esse fator foi meio pá também, mas de resto... Gente, eu acho que é mais a vida, né? Esses meninos gostam de ser atropelados, como diria minha Por avó. moto. Como diria minha avó, cuidado com eles, viu? Eles costumam ser atropelados. Aqui essa empresa tá complicada. E pra você? Pra mim, a questão do Felipe não que foi mais complicado. É que a gente não... Primeiro que a gente não consegue com uma pessoa fixa. Que já dá um pouquinho de trabalho na questão de achar. Tem gente que consegue numa semana, na outra não consegue. E claro, cada um tem seu compromisso. Então já teve vezes de eu ter que ficar com ele pra gravar. Porque com ele aqui seria impossível fazer qualquer coisa.
Ia ser celular no chão, ia Ia ser ser... barulho, ele não barulho. deixar ninguém falar, só ele ia querer falar. Tem isso. E questão de editar tal, eu baixei o aplicativo no celular e vou fazendo no ônibus, no caminho para casa, ou vindo trabalhar. Nesses pequenos espaços de tempo que eu consigo no transporte, eu consigo editar os vídeos. Quero ter mais tempo, conseguir editar, porque chegar em casa também não consigo, porque aí tem o Felipe novamente, tem as coisas da casa, então a gente tenta dar o máximo de atenção possível pro Felipe, porque a gente já fica o dia inteiro longe dele, quando ele chega tá cheio de energia, querendo brincar, querendo atenção. Então eu deixo pra não fazer em casa por isso. Então no caminho de transporte, tá no ônibus, leva mais ou menos 1 hora pra vir trabalhar, que eu consigo na editada, aí quando eu volto pra casa eu termino, e assim vai. Aí a gente vai... De sábados a gente tá vindo, a gente trabalha no período, no outro a gente grava, a gente vai equilibrando aí, tá, graças a Deus tá dando certo por enquanto. Legal, você vê que cada um tem a sua rotina, né? Tem os seus afazeres, mas o legal é que o grupo tá fechado, né? Fechado assim, não fechado no sentido inacessível, mas fechado no sentido de estamos junto e aí vamos fazer acontecer. Por isso que a gente dividiu ali as tarefas, né? Cada um cuida de uma ponta. Geralmente eu tenho as ideias loucas, perturbo eles, porque a gente tem um grupo no WhatsApp, só pra colocar vocês por dentro. A gente tem um grupo no WhatsApp e eu atormento eles o tempo inteiro. E ai de não me responder, tá? Eu não respondi as últimas mensagens, tinha esquecido. Eu fico cobrando. E aí, ó, vocês não me responderam. O que vocês acham? Às vezes eu tenho umas ideias. O Bispo também tem muita ideia boa. O Diogo tem muita ideia boa também. Então a gente, quando tá longe, a gente acaba trocando um pouco por ali. E aí nós decidimos dividir, né? Então, geralmente eu faço contato com as pessoas, cuido da agenda, das divulgações. Como vocês percebem, eu acabo colocando um pouco mais a minha face ali, cheia de filtro, né? Pra falar um pouco mais com vocês. Até mesmo porque eu tenho um pouco mais de facilidade de falar, gosto de falar bastante, embora tenha vergonha, como eu disse. Foi pra mim um desafio no começo, eu quebrar um pouco disso. Era tipo 30 gravações pra sair uma, que eu ainda achava que não tava boa, mas foi fluindo. E o Diogo cuida de basicamente todo o suporte, então ele tá atento à posição da câmera, embora o Bispo seja o produtor técnico, ele que faz a captação e tudo mais, o Diogo tá sempre de olho, eu esqueço alguma coisa, o Bispo esquece alguma coisa, ele lembra, às vezes tem convidados que vêm por indicação de conhecidos dele, aí ele toca, ele faz os cortes, ele faz os uploads dos episódios no YouTube. Então, assim, a gente se ajuda muito, mas a gente tem os papéis definidos ali pra não sobrecarregar ninguém e a gente também não ficar se trombando. Isso facilitou um pouco. Mas ainda assim, realmente, é puxado. Não tem como. Eu acho que esse bagulho entra naquela direcionação que a gente fala do trampo. Tipo, no trampo CLT mesmo, que a gente pode usar de referência. Você tem a sua função fixa ali. Mas você tá trampando, você tá trampando, mano. Você não vai fazer só o seu trampo, velho. Você vai fazer o que precisar fazer, você vai fazer, mano. É assim que funciona. E assim que dá certo. Dentro desse contexto aí. E aí a próxima pergunta eu acho que já encaixa bastante com o que a gente tá falando aqui, que é: o Bispo e o Diogo já tinham experiência com gravação ou aprenderam tudo na raça? Você quer que eu comece ou você Começa comece? você primeiro. Eu tenho experiência desde de pequenininho, eu sempre brisava muito em conteúdos da internet, tá ligado? Tanto que talvez se eu tivesse começado a fazer as coisas da maneira correta antes, quando eu era menor, eu não teria essa cara de hoje, seria outra pessoa, mas eu sempre gostei da ideia e tal, esse negócio de mexer no computador. Não foi um negócio tão fácil de acessar por causa do quesito financeiro, né? Não é um bagulho que você aprende. Mas desde pequenininho eu sempre tive essa ideia de tipo, vamos gravar alguma coisa, algum vídeo de não sei o que, aprende a fazer isso, aprende a fazer aquilo pra desenvolver as técnicas e afins, mas desde pequenininho eu sempre gostei dessa ideia de edição, de gravação e afins. Né? E você já faz os clipes, né? Não, e hoje em dia, tipo, eu dei uma profissionalizada em quesito de pegar pra estudar mesmo, tanto questão de curso, tanto questão de autodidata mesmo, como eu gosto muito de arte, vou usar bastante arte na minha música, eu desenho, questão de coloração, de imagem, pá e pum, todas essas coisas de enquadramento também,
eu fui um pouco mais a fundo porque eu gosto da parada, é um bagulho que eu vou usar pra minha vida. Então, tipo, faz total sentido. Aí, a partir desse momento aí, eu fui usando, fui aprendendo, fui fazendo. E o Bispo direcionou Uma máquina. bastante a gente nesse sentido, de olha, isso é legal, isso não é legal, para de bater na mesa, senão eu vou bater em você, mais ou menos esses detalhes. Então, assim, o Bispo ele já veio meio que pronto. Agora o Diogo, Eu não sabia que era editor de vídeo até um mês antes da primeira gravação. Aprendi, o Bispo, meu mentor, tá aqui, me ensinou algumas coisas, depois o resto eu fui fuçando, vendo o que dava certo, o que dava errado, voltava, apagava tudo, perdi muita coisa, perdi muito tempo, mas hoje até que Hoje dá os uma bagulho que ele desenrolada. tá fazendo, até eu me surpreendo que tem uns bagulho que ele faz que eu não tô sabendo fazer, mano. Eu fico olhando e falo, caramba, ficou da hora pra caralho. Vai testando. O norte vocês me deram e eu fui testando. Hoje eu não sou especialista, mas alguma coisa tá saindo. legal. E a próxima pergunta é, qual foi o maior perrengue de bastidores até agora? Eu posso falar por mim, tá? Eu acho que o maior perrengue do bastidor até agora foi o episódio em que nós não conseguimos. Eu amo meu filho mais do que tudo nessa vida. Mas foi o episódio que nós não conseguimos ninguém pra ficar com o Felipe nessa semana. E nós tínhamos 2 pessoas pra gravar no mesmo dia. E aí o Diogo teve que ficar com ele, né? Enrolando ele por aqui, saiu pra dar uma volta e tal. E aí no finalzinho, eu acho que pro segundo episódio, a segunda gravação, a minha irmã falou, ó, eu tô em casa, cheguei do trabalho, pode trazer ele. Aí o Diogo saiu correndo, foi lá, levou ele, falou, bom, a segunda pelo menos eu vou conseguir participar. E aí levou ele, começamos a gravar e tal, foi o episódio do Elias, né? Foi no do Elias, não Foi foi? do Gustavo. Foi o do Gustavo. Do Elias você não conseguiu participar porque você ficou com ele, foi no do Gustavo. E aí, no meio do episódio, minha irmã manda mensagem e fala, ó, ele tá chorando muito, porque ele não tem o costume de ficar com ela, né? Eu acho que era a primeira ou a segunda vez que ele ia ficar lá na casa dela. Ele tá chorando muito e tá chamando a mamãe e o papai. Aí o Diogo falou, bom, tô indo aí buscar ele. Saiu correndo e foi buscar ele. Só que ele já tava com sono. E aí ele chegou aqui, minha gente. É que o nosso editor é bom, viu? O nosso editor é bom. Mas foi difícil terminar o episódio do Gustavo. Gustavo, obrigada pela paciência. Mas eu acho que esse foi o maior desafio até hoje, assim, dos bastidores. E pra vocês? Mano, tirando o atropelamento, tirando os atropelamentos, Tirando os eu percalços acho da que vida. foi a questão de o braçal mesmo, pelo menos pra mim, editando o bagulho, porque querendo ou não, pra editar, eu até consigo usar umas ferramentas dentro do editor que dá uma facilitada e tal, mas eu vejo, cada episódio eu vejo, vocês veem o vídeo de 1 hora. De gravação, às vezes tem 1h30. E eu vejo essa 1h30, às vezes Várias umas 2, 3 vezes pra ficar aceitável, pra ficar legal. Tem episódio que nem esse do Gustavo. Mano, mas foi um trampo. Pra encaixar as falas bonitinho. Porque vocês veem o bagulho cortadinho, fluido. Eu jogo uma transiçãozinha aqui, outra colar pra ficar mais direcionado. Mas tem muita falha. A gente, o ser humano, tipo, parte de ser gravado é pra ajudar exatamente nisso. Porque, velho, no meio da gravação, teve um dos episódios que caiu a luz, pô. Caiu a luz, ficou um tempinho sem luz, daqui a pouco voltou. Verdade. E nesse episódio, E continua. aliás, tem um easter egg que vocês provavelmente não repararam, eu reparei na edição, é que tinha uma luz aqui atrás dessa planta, ela apagou e nós não ligou no resto do podcast, ficou sem. E eu, assim, espero que ninguém tenha reparado, mas ficou sem. Então, tipo, tem Quem detalhes, achar nos São muitos comentários. detalhes, são muitos detalhes. Quem souber, fala nos comentários. Quem tiver percebido, eu vou ficar feliz se alguém tiver percebido isso daí. Mas eu acho que são desafios que acontecem em cada episódio diferente, né? O episódio do Ricardinho, também o 2. Gente do céu, eu tive muita crise de riso nesse É episódio. o episódio mais curto dos podcasts. Cara, eu tive muita... Porque assim, eu conheço o Ricardinho desde criança. E eu sei muita coisa do Ricardinho e ele também sabe muita coisa da gente. E falar com o Ricardinho sério, nunca existiu isso, entendeu?
E aí a gente bateu aquele papo e teve muita coisa que eu não sabia, que eu fiquei sabendo ali naquele momento. Então, assim, cada episódio é um desafio diferente, uns desafios um pouco maior, outros um pouco menores, mas ali dentro de cada atividade, cada um tem o seu. Mas tá fluindo, assim, pelo menos a gente tenta passar o mínimo possível pra vocês, pra que não perca ali o racional do episódio. E aí tem uma pergunta aqui que ele fala assim: tem algum episódio, esse daqui foi um homem que mandou, interessante inclusive, tem algum episódio que marcou vocês mais forte, tipo, que vocês saíram da gravação pensativo? Tem influência os episódios pra vocês? Sim. Tem. Cada episódio tem bastante influência, impacta bastante a gente em algum momento, em alguma história, alguma situação ali. Eu acho que nós somos os primeiros espectadores da história de cada convidado. E um episódio que me marcou muito, e aí vocês podem concordar também, teve vários, tá, gente? Teve vários. Eu acho que algumas histórias que a Fernanda colocou, que passou ali na trajetória dela, da mãe dela. O episódio, por incrível que pareça, que eu ri muito, mas que o Ricardinho falou que roubaram o carro lá na oficina. Isso daí, poxa, imagina, um carro de alto custo, que não tinha seguro, e ele teve que arcar, né? Então, assim, eu acho que são coisas que impactam bastante. Mas o que mexeu mais comigo, não sei se pela maternidade ou pelo contexto geral, foi o que o Fernando, técnico de elevadores, falou sobre a criança que perguntou pra ele se poderia cometer um suicídio. Aquele ali, eu acho que pra mim foi um dos que mais pesou, e eu não sei se pra vocês. Sim, unânime, com certeza. Com certeza. Porque E outra, às vezes a gente conhece a pessoa, a gente não sabe da história por Total. trás dos bastidores da pessoa. O Fernando é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo. A Fernanda trabalha com a gente, comigo, com o Bispo, e vai em casa, e a gente conhece, mas eu nunca soube dessa história. Das histórias, Das né? histórias, exatamente. Então, por isso que eu falei, às vezes você vê a pessoa no trabalho, a correria, você só cumprimenta e tal, sabe o básico do básico da pessoa. Quando a gente chama alguém aqui, é para ele contar exatamente essas histórias para uma pessoa. A reação melhor é ele chegar no trabalho ou em casa, ou numa roda de amigos e falar: nossa, cara, legal a sua história. Legal o que você falou lá. Isso que é o mais interessante. Então, não só a história triste que, né, a Fernanda contou, mas também tem da Fernanda, que a gente não sabe, eu não sabia. Provavelmente muitas pessoas próximas dela não sabiam dessa história dela. Do Lucas, a ver onde é a posição que ele está hoje, mas não viu que ele passou, fez escolhas no decorrer da carreira para chegar onde chegou. Da Tamara, que ficou um bom tempo desempregada, mas sempre trabalhando, sempre lutando. Hoje ela está numa posição legal. É isso que é o mais legal. Então, um episódio só não tem momentos. Há momentos, mas tem momentos engraçados, tem momentos tristes, mas o que vale mais é saber das histórias das pessoas. Concorda? Concordo, com certeza. A próxima pergunta. Ká, qual foi o momento que você percebeu que o Na Ponta do Trampo era mais do que só um projeto? Quem falou que é mais do que só um projeto? Mentira. Gente, eu acho que eu falo tanto nas minhas redes sociais, com as pessoas que eu conheço, que eu converso, eu acho que algumas pessoas já me falaram: Ká, eu vejo um brilho no olhar quando você fala do projeto. A sua empolgação, a entonação da sua voz é diferente. Então, talvez por isso que veio essa pergunta, porque as pessoas mais próximas percebem, né? Mas eu percebi que era mais do que só um projeto quando eu senti aquele frio no estômago, aquele frio na barriga. Mas não aquele frio de medo, nem de ansiedade, nem nada, mas de encorajamento, sabe? Quando eu senti aquele frio no estômago e aí eu consegui visualizar, porque primeiro eu visualizei mentalmente tudo isso. Não da mesma forma, né? Mas eu visualizei tudo isso mentalmente e aí eu acho que o corpo fala, né? Então, pra mim ali eu falei, cara, vai muito além. E eu sempre comento com eles, né, que pra mim é impagável, assim, eu ver a reação das pessoas que passam por aqui, a alegria, o contentamento, sabe? A satisfação de ter tido um espaço pra falar um pouco sobre ela. E eu sempre falo pras pessoas, né, eu, Diogo, o Bispo, falo, ó,
Aqui a gente não censura ninguém, aqui é seu espaço de fala, a gente tá te dando a oportunidade para você falar o que você quiser. Se você quiser que tire algo, falei demais, mas assim, não sou eu que vou te podar, eu não tô aqui para podar ninguém, fica à vontade. E a pessoa poder falar sobre ela, e assim, gente, vocês não têm ideia da reação das pessoas. Talvez as pessoas que passaram por aqui também não tenham ideia. Mas é muito legal, é muito gostoso, sabe? Quando você fala, cara, eu tô falando, não importa pra quantas pessoas, mas eu tô falando, isso daí vai ser, sabe, vai ser divulgado, as pessoas vão conhecer minha história, vão conhecer um pouco sobre mim, que é muito gratificante. Eu acho que isso é muito legal. Então, pra mim, eu acho que esses 2 times ali, de ver a reação das pessoas, eu acho que isso fixa pra mim, reforça cada vez mais que pra mim é mais que um projeto. E o frio na barriga, né? O frio no estômago ali, cada vez que eu pensava, que idealizava algo diferente, algo novo, aquela coisa, eu acho que isso pra mim foi assim o que mais me deu a certeza de que, cara, vai além. E eu tô muito surpresa, inclusive, até agora, com a fala do Bispo, do início, da percepção que ele teve da ideia do projeto. Cara, vou guardar isso também, vai ver, vou falar disso mais vezes. A próxima pergunta teve alguma história que vocês acharam engraçada demais e quase não conseguiram segurar o riso? Eu já falei. Aí Depende de levaram. qual, né? Depende de qual. Tem até que não foi pro ar, que... Tem uns negócios que não vai pro ar. Tem uns que não foi pro ar. Geralmente os que não vai pro ar, mano. Já teve gente que parou na caçamba. É, Tem tá história. Tem, E um episódio em cima do Ricardinho, né? Que a gente não conseguiu. Não, o episódio desenrolar. do Ricardinho não tem como. O segundo episódio, comecinho de jogo ali, nós aprendendo as técnicas. Não sabia nem quanto tempo de vídeo a gente ia conseguir gravar. Eu não sabia nem quanto de armazenamento tinha no celular. Mano, a gente foi indo, e quando foi ver, não tinha Cara, nada. foi quanto tempo de gravação no total? Acho que mais de 1 hora, né? Mano, Foi o 1h15. vídeo foi tipo 1h15 de gravação e rendeu 25 minutos, é isso? Muito obrigado, Ricardinho. Você é top. Não, mas foi muito eu resenha, te amo mano. pra Foi sempre, Foi um dos compadre. mais resenha. Obrigado, foi parça. dele. Mas é aquilo que eu falei, né? Cara, você conhecer a pessoa, a intimidade é uma merda, né? Como já diria um amigo meu. Porque, cara, você fica muito à vontade com a pessoa e aí, nossa senhora, coitado do Bispo. Não, eu rachei o bico. Esse episódio foi trabalhoso, Mas eu trampei rachando o bico em casa, mano, sozinho. Não, eu assisto os cortes, porque o Diogo fez um corte com várias partes, né, que a gente parou ali. E eu assisto e rio muito, até hoje, cara, eu assisto muito. E durante a gravação, às vezes o Diogo tentava ser, porque ele é o diretor, né, ele é o mais sério aqui, mais ranzinza. Ele tentava puxar, mas, cara, não tinha como. Ó, foco. E aí a gente tava se mijando de rir. Mas teve várias situações ali. Aí a próxima pergunta aqui. Vocês recebem muita mensagem do público? O que o pessoal costuma falar? Recebemos. Inclusive, eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanham, que assistem, que divulgam, que compartilham, que interagem. Cara, tem coisas que eu dou muita risada, tem coisas que eu nem imagino que vocês assistam, que vocês se atentem ali de detalhes. Teve uma mensagem de uma amiga minha de escola que falou assim: Ká, você não muda, é muito, muito você mesmo. Todo episódio você dá a coçadinha básica no nariz. E eu não tinha reparado isso. E quando ela falou, eu fui voltar lá pra ver. E realmente, todo episódio eu dou uma coçada no nariz, assim, ou em cima. Então, assim, são detalhes que as pessoas percebem. Ontem, o episódio saiu no ar, era 6 horas. Quando foi, tipo, 8h30, mais ou menos, já tinham mensagens, sabe? Nossa, a história do Lucas é incrível, não sei o quê. E assim, eu chego no trabalho, né, família, conhecidos, a maioria fala pra mim: Ká, não para. Tá incrível, tá muito bom, tá ficando cada vez melhor. Eu recebo mensagens a cada episódio, tipo assim, nossa, vocês estão se superando cada vez mais, vocês estão inovando e tá ficando muito bom e tal. Então as mensagens que a gente recebe é mais nesse sentido. Inclusive no YouTube, o pessoal deixa comentário, se você não tem o hábito, vai lá, deixa seu comentário sobre o episódio, sobre o projeto, e aí muita gente comenta: nossa, que incrível essa ideia, muito legal dar voz para as pessoas, né, comuns, pessoas populares. Teve um que falou assim, é bem povão mesmo e tal. Então a gente tenta manter a naturalidade
do ser humano, das pessoas que são pessoas, né, como eu, Diogo, Bispo, enfim. E a gente acha que não tá tendo visibilidade, né? Que não tá tendo alcance, mas por incrível que pareça, as mensagens que a gente recebe, a gente percebe que realmente o pessoal tem acompanhado. E eu acho isso muito legal, porque quanto mais pessoas assistirem, vão criar identificação, vão ter oportunidade de comentar, de falar algo, de trazer de repente sua história, conversar aqui um pouco também. Às vezes a pessoa não tem coragem de falar, mas ela fala, nossa, me identifiquei muito com isso, ou eu não tinha pensado naquilo. Então eu acho que isso é incrível. Aí a próxima pergunta aqui. O podcast já trouxe alguma mudança na vida de vocês? Ou na forma de olhar o trabalho dos outros? Bispo. Com certeza absoluta. Mano, que assim, quando você conhece gente que trampa de verdade, que trampa com a qualidade, porque aqui até me surpreendeu o quanto veio de gente que realmente, tipo, trampa mesmo, conhece de verdade o trabalho dele, tá ligado? E eu não sabia que tinha, tipo, uma rapaziada que realmente era dedicada ao serviço assim, porque eu só vejo incompetente trabalhando, mano. Não é querendo julgar ninguém, mas eu conheço muita gente que, tipo, quer trabalhar sem trabalhar, quer ter dinheiro sem trabalhar, tá ligado? Então, tipo, ver uma pessoa que realmente trampa, você passa a olhar pra uma pessoa diferente e você fala, mano, deixa eu ver o hábito dessa pessoa. Pra ver vamos ver se ela gosta mesmo de trampar, tá ligado? Legal. E pra você? Com certeza também. O que a gente vê aqui, graças a Deus, teve pessoas que a maioria já estão muito tempo no ramo delas e nenhuma, tipo, parou no tempo. Ele sempre busca o melhor, sempre busca estudar, procura tecnologia nova, procura se aperfeiçoar dentro da sua profissão. Até o motoboy, né? O Sérgio falou. Até o motoboy. Foi fazer cursos de CT, exatamente. curso não sei do que, não sei o que lá. Eu acho bom, voltando até pra parte da molecada, que a vida não é um morango, galera. Pode sair dessa ilusão sua aí que a vida não é um morango. Qualquer coisa que você queira conquistar, nada vai vir fácil. Você não vai sair na rua, entregar currículo e vai receber um salário de 25 mil reais. Para você vai chegar nesse patamar, você tem que estudar, você tem que entrar numa empresa, se dedicar. Na empresa não me valoriza. Você vai entrar em outra, você vai zerar, vai ter que se dedicar mais, vai ter que mostrar trabalho, vai ter que estudar. É um processo grande, nada cai do céu. A não ser que se você já seja um herdeiro que só tá esperando cair do céu, cair no colo. Ao contrário disso, ainda mais para nós que vê que não é rico, que teve que batalhar, a gente vê as pessoas batalhando, a gente vê que realmente as pessoas gostam do que fazem, ou até pode não gostar, mas tem que se dedicar, porque tem família, que tem conta para pagar, tem boleto. Então a gente consegue ver, tirando por base das pessoas que vieram aqui, que realmente tem pessoas que gostam do que faz, se dedica ao que faz, não importa qual seja a profissão, se é visto ou não. Então a gente já começa a ver, tipo, a gente vê um gari na rua, falar, caramba, o cara corre o dia inteiro, o cara tá o dia inteiro no sol. Como que será que eu vou valorizar o trabalho dele? Não vou jogar o papel no chão porque ele deve ter saído de casa, sei lá, 4 horas da manhã, pegou o ônibus, pegou o trem, e eu não vou zoar com o trampo do cara, não vou zoar com o garçom, não vou tirar uma com o motoboy, porque é um trampo... engasguei. É um trampo que a gente tem que valorizar, todos os trampos tem que valorizar. Hoje, o mundo é um círculo. Se você não valorizar, pelo menos o que está ao seu redor, cara, depois se você começar a trabalhar, ou quando você for pro seu trabalho, o seu chefe não te valoriza, o seu colega de trabalho não te valoriza, você não pode reclamar, porque você não está valorizando nenhum trabalho da pessoa que está na sua frente. Você quer que as pessoas valorizem o seu trabalho? Então é isso que a gente tem que começar a ver aí. E é o que, pra mim, abriu a mente nessa questão. Legal. Caramba, gente, por incrível que pareça, o Diogo é meu marido, mas tem coisas... Gastei todas as minhas palavras da semana hoje, hein? O Diogo não é uma pessoa muito comunicativa, tá? E tem coisas que, pra mim, tá sendo novidade ouvir deles, então, muito legal. Pra mim, eu sempre falo, eu acho que nos stories, né, com as pessoas que eu converso e tudo mais, que, cara,
muda completamente o nosso olhar. Detalhes como o Diogo e o Bispo, eu acho que endossar um pouquinho do que eles disseram, mas muda completamente. Você começa a olhar as pessoas com um olhar diferente, os profissionais, principalmente quem está ali trabalhando. Eu pego trem, metrô, eu ando na rua, eu vou nos comércios, Hoje é outro olhar. Independente da pessoa, às vezes, me atender mal ou com a cara feia, cara fechada, eu não sei o que ela passou. Então, eu sempre tive muito essa questão da empatia, né? Sempre foi muito forte isso pra mim, porque, como eu disse, eu já tive várias experiências profissionais e teve muitas coisas que se passaram na minha vida que foram muito boas, muito positivas, moldaram o meu perfil, quem eu sou hoje. E teve muitas coisas que não foram tão boas, muitas experiências de acompanhar outros profissionais que não foram legais e que eu falo, isso eu não quero pra mim. Eu não quero ser assim. Então a gente observa e a gente aprende pela observação, né? Então eu acho que o olhar ele ficou um pouco mais aguçado nesse sentido. Porque a gente não sabe, como o Diogo falou, que horas aquela pessoa acordou, o que ela passou na casa dela, qual momento da vida ela está. Então eu acho que reforçou muito mais isso pra mim. E fez muita diferença, assim. Total, assim. Cada episódio eu fico encantada, gente. Eu falo, não é clichê, não. Cada episódio eu fico encantada com as histórias, com a trajetória. E falo, cara, todo mundo tem que ouvir essa história! Eu fico meio, sabe? Tem que ir longe mesmo, porque são histórias que merecem bastante respeito, visibilidade. E tem muita gente aí que vive em histórias semelhantes, histórias parecidas, e que também merecem. Então eu acho que é uma forma de conscientizar geral, sabe? De que uma hora eu sou profissional, outra hora eu sou cliente. Uma hora eu sou prestadora de serviço, outra hora eu sou, sabe? Então a gente tem que entender um pouco o outro lado e os papéis ali. Chegou uma pergunta aqui, eu acho que se eu não estiver enganada, essa foi da Pri. Qual foi o momento mais marcante do podcast para cada um de vocês? Ela foi bem específica, para cada um de vocês. Bom, Diogo, você quer falar? Diogo, é tão estranho chamar ele de Diogo. Vida. Vida. Não, pra mim, o primeiro, né? A gente conseguir fechar todo o processo do primeiro. Porque até então era uma coisa muito distante, como que a gente ia fazer, como que a gente conseguia, os erros que a gente cometeu, que graças a Deus a gente foi melhorando no decorrer dos episódios. Então, fechar o primeiro, que querendo ou não, materializou o que ela estava pensando, o que a gente estava planejando sobre o podcast. Então, a gente conseguir concluir, publicar. Tanto é que a gente não conseguiu publicar no dia que a gente não sabia publicar. Isso. Teve que fazer depois. Não, e teve um detalhe. Eu acho que eu concordo com o primeiro também, tá? Não sei se pro Bispo também, né? Daqui a pouco ele fala mais. Teve um detalhe que, se eu não me engano, foi 20 minutos só que gravou o primeiro o som. O áudio E aí o microfone de desligou e a gente empolgado na adrenalina, ninguém percebeu que o microfone desligou, gente. Então vocês vão perceber que no primeiro episódio o áudio teve uma variação ali, porque o microfone realmente foi de arrasto e a gente não viu. E eu tive que usar o áudio do celular, limpar o áudio do celular no máximo, porque tava um eco desgraçado. Foi complicado esse primeiro episódio aí. Pra mim foi mais marcante também. Eu acho Gente, que é feito com amor, viu? Não é fácil, a gente não tem equipamento de ponta, a gente não tem um local apropriado para isso. Se nós não tivéssemos vontade, não ia sair. Então o que a gente tá entregando, eu acho, pelo que eu vejo no Instagram, por aí, a gente tá entregando uma qualidade muito boa pelo que a gente tem, principalmente de tecnologia. A gente tá conseguindo entregar um material muito bom com o básico que a gente tem. Tá tirando água de pedra. Tá tirando água verdadeira. Se você quiser patrocinar com uma câmera top, um microfone top, com uma acústica top, estamos aqui. A próxima pergunta é... Você respondeu, Bispo? O que era pra responder? Qual foi o podcast que mais marcou? Qual foi o momento mais marcante do podcast pra gente? Pra gente, pra cada um de nós. O Diogo falou que foi o primeiro, pra mim também foi o primeiro. Com tudo. Mano, eu acho que todo final de podcast é o mais importante, pelo menos pra mim, pela questão técnica e visualizar o que tá se tornando e o que pode se tornar, tá ligado?
Tipo, porque todo finalzinho de podcast eu falo, caramba, nós melhorou nisso, nisso e aquilo, talvez no próximo episódio dê pra fazer isso. Então, tipo, o que é mais importante pra mim, como eu vejo mais a parte técnica, é o final de cada episódio, porque no final de cada episódio eu paro pra pensar que, tipo, a gente acertou em coisas, a gente errou em coisas, o que vai arrumar e o que vai acertar de novo. Tipo, importante sentimentalmente, o primeiro, obviamente, mas, tipo, o que eu mais fico na cabeça geralmente é, tipo, acabei de editar, tá? Tô pensando nisso aqui, tá ligado? É sempre o último, então. Bastante Esse melhorar. cuidado. O Bispo tem um cuidado e um olhar, assim, cara, surreal com as edições. E aí, como ele assiste e reassiste, eu assisto e reassisto 500 vezes depois de pronto, mas ele, durante o processo, ele sempre dá um toque, próximo tem que ficar atento nisso, tenta ficar atenta na posição da câmera, você ficou muito de lado, ou você falou muito isso, você fez muito aquilo. Então, assim, o olhar da perfeição vem dele e do Diogo, que pega muito no meu pé durante a gravação, e o Bispo depois da gravação, ou seja, eles existem pra pegar no meu pé. E tem os quesitos dos erros meus também, mano. Tem uns bagulho que eu erro, aí eu já até subi o arquivo pra eles verem. Só que aí eu não mandei o link ainda, e eu, enquanto eu tô vendo o vídeo lá pra ver se tá tudo certinho, eu falo, vixe, mosquei aqui nessa parte aqui, deixa eu... Aí eu apago o link, vou lá, faço de novo. É porque no resumo, assim, a gente grava, aí o Bispo faz depois o dever de casa de fazer as edições ali, né? Áudio, imagem, enfim. E aí depois de pronto ele manda o link pra gente, a gente assiste, faz a validação, tal parte daria pra fazer isso, ou teve um bug aqui e tal, alguma coisa que tenha passado, porque, né, os episódios são extensos. Mas depois de validado, a gente manda pro convidado antes de subir, pro convidado ver se tá de acordo, se ele quer que tire alguma coisa, se pesou algo ali. Graças a Deus, só teve que teve que a gente precisou fazer um cortezinho ali, um contexto simples, mas para depois a gente publicar. Então, assim, já emendo a próxima pergunta, que é, vocês pensam em fazer o podcast ao vivo um dia, tipo com plateia? Eu acho que essa seria a minha utopia, tá? Seria meu sonho, mas assim, obviamente precisaríamos ter um espaço adequado, precisaríamos ter os equipamentos adequados, mas é a nossa ideia. A gente discutiu muito isso no começo, se a gente faria ao vivo, se a gente faria live, como que a gente faria. E aí nós entendemos que por esses desafios que nós temos, o ideal inicialmente seria fazer as edições, fazer as gravações mesmo. E aí a gente tenta inteirar vocês sempre, né, durante a gravação, ali com um corte, um trecho ou outro, mas pelo menos pra mim, sim, pretendemos fazer isso ao vivo um dia. Pra vocês. Só que tem a questão técnica, até vai do que você falou também, tipo, por enquanto, vamos com calma, tipo, não acelera demais o carro que tu vai bater na curva, tá ligado? Vai na manhã. Aquele lá, a gente Então, tem que fazer o básico questão. bem feito do que dar um passo maior com a perna e depois... Não, mas assim, eu digo isso pro futuro, assim. Não, mas futuramente não vai estar rico fazendo esses podcasts em Miami, tá ligado? Ai, quem dera. Tá assim Pagando viagem pros clientes. Assim, digam amém. Tipo isso. Mas, tipo, por enquanto, pelo menos nos próximos episódios, é um quesito mais difícil, porque pra vocês entenderem, aqui a gente tá gravando com microfone, com notebook e com 2 celulares. Fora as luzes, tripé, essas coisas. Então, tipo, aqui a gente tem uma estrutura que a gente consegue mexer e tal. É uma coisa X. Só que pra fazer o ao vivo, a gente ia ter que conseguir conectar todas essas coisas junto. Num lugar só, pra mandar a imagem, pra fazer o ao vivo. Cortar. E coisa do tipo. Ou então fazer de um outro jeito, porém com um pouco menos de qualidade. Então, tipo, tem as preferências, tem o que a gente vai decidir fazer, a estrutura que a gente vai ter. Porque até a posição da câmera interfere se vai funcionar fazer um podcast ao vivo ou não, se o áudio vai ficar bom. Então, tipo, tem quesitos técnicos que impossibilitam, pelo menos no momento, entendeu? Sim, exatamente. Concordo com tudo. E aí, tinha mais outras perguntas, mas como o nosso tempo também, senão, como eu disse, a gente vai fazer 3 horas seguidas de podcast, de episódio, mas a gente encerra aqui a pergunta, fala assim, e agora? Terminou a primeira temporada, já cara de triste. O que vem por aí? Já tem planos pra segunda?
Sim, inclusive um pouquinho antes da gente começar aqui, dar o play, a gente estava discutindo justamente isso. Pra mim, a segunda, eu já tô discutindo com a minha mente, eu comigo mesma aqui, já tem há um tempo. Mas temos, sim, pretensão de mudar algumas coisas, de melhorar algumas coisas, de mudar, inclusive, a recorrência, né, dos episódios. Então, vai ter bastante coisa nova. E esperamos que sejam melhores do que pudemos fazer até hoje. Aliás, eu e o Diogo, nós teve uma ideia muito boa. Depois nós vamos deixar de surpresa pra vocês, mas nós teve uma ideia muito boa. Que vai ficar Surgiu maneiro. hoje. Olha, E surgiu do nada, surgiu agora há pouco, mano. Você tava, eu acho que passando alguma coisa da maquiagem, não sei. Aí eu falei, mano, e isso aqui? Aí o Diogo falou, isso dá pra fazer. Aí, talvez. olha isso, gente. A gente vive na ponta do trampo. A gente pensa, a gente se reúne, a gente só fala sobre isso. Basicamente, Exatamente. a gente só fala. Eu, Bispo e Diogo, a gente fala sobre o Na Ponta do Trampo o tempo inteiro. E aí a gente tá sempre pensando em melhorar algo pra vocês, pros convidados, né? Então, assim, hoje tudo que nós conseguimos proporcionar minimamente é recurso próprio, né? Então, a gente tem outras responsabilidades também. Gostaríamos de investir mais, mas um passo de cada vez, como disse, né, os meninos falaram aqui. Mas pelas nossas ideias, pelos nossos planejamentos, a segunda temporada vai estar muito boa. Vai estar muito boa. Se a gente conseguir colocar em prática 50% do que a gente está planejando, vai ficar muito foda. Então, gente, assistam, acompanhem. Eu sei que a vida é corrida, que às vezes a gente tem outras atividades, tem atribulações, mas não custa nada, só dar um coraçãozinho, sabe? Só compartilhar com um amiguinho, né? Divulgar para apoiar a gente ali. Então, se você puder, conto muito com o seu apoio. Não falo nem para visibilidade própria, eu falo para visibilidade do projeto, das pessoas, das histórias. Compartilhem, comentem, deixem um comentário, dúvidas. Muita gente vem até mim, pessoalmente, quando me vê, pergunta as coisas, fala as coisas, comenta as coisas, fala, interage lá também, sabe? Ajuda, talvez dá coragem para outras pessoas também. E tem uma lista, eles não me deixam mentir, de convidados, de opções para a próxima temporada. Já tem bastante gente, tem muita gente indicando outras pessoas, tem pessoas procurando a gente pelo direct do Instagram. Olha, eu vi, eu gostaria de contar minha história, como aconteceu com alguns que passaram aqui na primeira. A segunda já tem ali uma listinha de espera, a gente está organizando as agendas. Então, se você também quiser participar, contar um pouco da sua história, será muito bem-vindo. Eu só peço um pouquinho de paciência, não está esquecido, tá? Mas nós vamos organizar ali para o começo da segunda temporada. A gente está estruturando qual vai ser o primeiro episódio, quem vai ser, qual vai ser a profissão. E teve uma pergunta aqui que eu acabei não falando, desculpa, não esqueci, tá vendo como tá? Que a pessoa perguntou se tem alguma profissão que a gente ainda gostaria de trazer que não veio. Tem várias, tá? Tem várias. Eu, Camila, gostaria muito de ter trazido um coveiro. E eu sempre falo que eu vou ter que bater lá no cemitério e fazer uma visita pra alguém que eu nem conheço para conversar com um coveiro, porque é uma profissão que não é muito comum, né? Assim, no nosso meio. Um açougueiro, que a gente até conseguiu, mas não deu para encaixar nas agendas ali. Pedreiro. Então, assim, tem várias profissões que eu gostaria e que nós estamos programando para a segunda, quem sabe uma terceira temporada. Aí eu já pensando, mais lá na frente. Tem alguma profissão que vocês gostariam que, tirando essas? Mano, eu tenho muito a brisa de trampos não registrados, tá ligado? Dessa ideia de, tipo, mano, porque trabalho é trabalho, tá ligado? Sim. Então, tipo, vamos colocar exemplo... Um puxador lá do Brás. Um puxador do Brás, tá ligado? Um catador de latinha. Catar latinha deve dar um trampo da porra, fora o preconceito do bagulho, tem todos os quesitos. Então, tipo, eu acho que a pira é mais nesse caminho, tá ligado? De trampo não registrado, pelo menos pra mim, eu gostaria de ver. Legal. Assim como passou, né? O motoboy, a Sim. Fernanda Diarista. Então dá pra gente fazer um mix, sim, com as profissões, porque, como você disse, trampo é trampo. É super justo, super válido dar oportunidade para todas as pessoas. E talvez a pessoa esteja naquele trampo, naquela condição, porque ela não conseguiu algo melhor ainda.
né? E isso não quer dizer que ela vai parar por ali, mas é o momento que ela tá vivendo. Então, cara, tem conteúdo ainda que está por vir, que vai ser muito bom, tenho certeza. Então acompanhem, gente. Fiquem de olho, estejam atentos, curtam, comentem, compartilhem com os familiares, com amigos, que de repente tem algum conhecido seu que você sabe por alto da história dele, mas não sabe detalhes. Então traz ele pra cá pra gente saber junto com você, tá bom? Tem alguma coisa que nós não falamos? Eu encerrei as perguntas por aqui, tá? Tem alguma coisa que nós não falamos que vocês gostariam de citar, que nós não trouxemos aqui? Bom, primeiro eu quero agradecer aos convidados que vieram, porque aceitar um projeto assim, que tá do zero mesmo. Por enquanto a gente tem poucos seguidores, fiéis, mas temos poucos seguidores. É difícil você bater na porta de alguém e falar, vamos lá no meu podcast, vamos para você contar a sua história. Muita gente vai olhar, então me passa o seu portfólio aí. O que você tem para me oferecer? Querendo ou não, por enquanto a gente não tem nada além de a oportunidade de você contar a sua história. Então, a gente achou que ia conseguir só com pessoas muito próximas da gente, familiares, amigos próximos, mas graças a Deus a gente conseguiu pessoas que não que a gente até conhece, mas não é do nosso círculo muito próximo, que entenderam o nosso projeto, que entendeu a importância de contar a sua história. Quero agradecer também as pessoas que nos ajudaram, a questão do Felipe. Vocês foram muito importantes para nós. São parte disso São parte disso também. Muito obrigado. E obrigado também aos seguidores, que são muitos, que apoiam o nosso projeto de verdade. Não só, eu curto lá, vejo de vez em quando. São pessoas que curtem todos os... Não só curtir por curtir, assistem todos os episódios, vê todos os cortes, comentam. Se não comentam lá no Instagram, comenta com a gente. Fala o que tá bom, fala o que tá ruim. E isso pra gente também é muito importante. O apoio de vocês é muito importante. Foi muito importante para nós nesse primeiro episódio. Para a primeira temporada. Corta aí, editor. Obrigado novamente à Bez Embalagem por ceder o espaço, que era uma coisa que a gente estava muito preocupado no começo. E espero que continue cedendo. Espero que continue. Por favorzinho. Muito obrigado. E é isso aí. Bispo quer contribuir com algo? E galera, não é por dinheiro, viu? É verdade, nós não recebemos nada. Tem esse grande porém. Não é por dinheiro, a gente não faz isso pelo dinheiro. Quando a Camila veio com o projeto, a primeira coisa que eu falei pra ela, falou, se não der certo. Eu falei, se não der certo, pelo menos a gente vai ter feito uma coisa boa, pessoas vão ter contado suas histórias, e é por isso, a gente tá pela causa, não pelo dinheiro. Então vocês aí que tem a cabecinha pequena aí, a gente não faz por dinheiro, muito pelo contrário, a gente gasta nosso tempo, gasta dinheiro de gasolina, gasta dinheiro de buscar. Que o celular é barato, Querendo ou não, a gente fez investimentos nesse meio do caminho que a gente nem podia para entregar um conteúdo melhor para vocês. Então é isso aí. Então, é verdade. Bem endossado aí. A gente realmente faz porque nos identificamos, né? E é algo que a gente gostaria também que as pessoas entendessem. Que, cara, não custa nada, assim, sabe? Apoiar. Qual que é a sua contribuição? Qual que é seu apoio, né? Seja assistindo, seja comentando, dando sugestão. Eu acho que isso já ajuda muito, né? Compartilhando com um amigo, um conhecido e tudo mais. Ou então, cara, nada a ver, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo, como o Diogo disse. Se não der certo, já está dando. E eu tenho certeza que vai dar certo, porque aquele sentimento lá dentro, né? Vai dar certo no sentido de o objetivo está sendo alcançado. Já está dando certo. Era isso que a gente pensava e é isso que está acontecendo. Então já está dando certo. Nós já conseguimos contar 12 histórias. 12 histórias incríveis. E como de costume, embora não seja, né, um episódio comum, é um episódio especial, como eu disse, eu gostaria só de pedir para que cada um de nós, integrantes, disséssemos aqui qual é a nossa mensagem para o mundo, né? O que nós deixaríamos de mensagem, cada um como ser humano, como participante, construindo tudo isso. O que a gente gostaria de falar? Vamos começar de lá para cá?
Por que de lá pra cá? Eu não entendi. Você jogou a bomba no meu peito aí, A agora gente começa do mais novo pro mais velho, do cara. mais bobo, né, mano? Mano, eu acho que de mensagem pro mundo, algo que eu diria pra alguém que eu me importo bastante é, tipo, defina o que é amor pra você, porque sem definir o que é amor, você não vai conseguir entender a vida, você não vai conseguir entender o que você sente no seu coração. Você tem que ter a definição do que você tá sentindo, o porquê das coisas, tipo... E sem definir o que é amor, muito dificilmente você vai entender por que você dá valor para as coisas que você olha e admira. Você não vai entender o que é a vida se você não entender o que é amor, basicamente. E conhecer a si mesmo, né, mano? Tipo, se você não conhece você nunca vai entender 100% da sua cabeça, o sentimento é sentimento, as coisas acontecem. Mas conhecer você mesmo, tipo, saber o que te faz mal, o que te faz bem, pra você ter uma vida mais leve possível, porque se você não estiver bem, você não vai ajudar ninguém, mano. Tipo, uma pessoa doente, ela contamina os outros, ela não cura, tá ligado? Eu acho que é tipo isso, a maior mensagem que eu poderia dar pras pessoas é essa. Façam terapia. Depois disso, então a gente encerra Encerramos. por aqui, Obrigado, né? Porque o gente, que valeu. melhor eu vou falar depois Muito da obrigado. fala do bispo. Vamos encerrar por aqui. É incrível. Eu acho que o bispo, ele, cara, resumiu bem a mensagem. O único complemento que eu faria... Façam terapia. O Diogo já deu a dele, façam terapia. Mas o único complemento que eu daria, que é algo que você pode fazer, não vai te custar nada, a não ser bom senso. Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Se você gosta de ser bem tratado, bem recebido, bem acolhido, cara, é assim que você tem que tratar as pessoas. Eu percebo que às vezes falta um pouco de bom senso no ser humano de forma geral, tá? De tratar mal o cliente, de tratar mal o funcionário, de tratar mal o vizinho, de tratar mal sabe? Cara, não tem necessidade disso. E aí eu só consigo me perguntar, é assim que ela gosta de ser tratada? Ela, a pessoa, tal, o ser humano. É assim que essa pessoa gosta de ser tratada, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão e é algo que dá pra você fazer. Sempre que você for direcionar alguém, pensa, é assim que eu gostaria de ser tratada? É assim que eu gostaria que falassem comigo? É assim que eu gostaria que se posicionassem? Então, eu acho que vai meio que nessa linha, complementando um pouco do que o bispo falou. Jogadas. O que eu vou falar até complementa o que você falou agora. Ter empatia pelas pessoas, ter empatia pelas profissões, porque tudo é um ciclo. Na sua empresa, desde o porteiro, a faxineira, o rapaz que mexe na encanação, o rapaz que vai mexer no esgoto, se entupir o ralo da sua empresa, até o gerente, o CEO, tudo é um ciclo. Então, se você quer quer ser bem tratado, se você quer que as pessoas te tratem bem as pessoas. Ou pelo menos não tratem mal. Se você acha, se você não tá no bom dia, se você acordou com o pé direito, com o pé esquerdo, tudo deu errado, pelo menos não trate mal. A pessoa demorou pra te atender, falou alguma coisa que você não gostou, não responda, não retruque. Deixa, porque isso não vai te fazer bem. No fim do dia, isso não vai te fazer bem, não vai fazer bem pra pessoa. Vai acumulando coisas durante o dia e depois capaz de chegar em casa e ainda descontar em filho, descontar em... sei lá. Então tenha um pouco mais de empatia. Não é porque a pessoa é paga que você vai jogar um papel no chão para ela pegar. Não é porque a pessoa é paga que você vai falar com ela de qualquer forma. Não é porque a pessoa é paga que você vai gritar com a pessoa. Não é porque a pessoa é paga que você vai se achar superior. Porque a maioria é um trabalhador. Se você está tratando mal a pessoa porque a pessoa está sendo paga, então você dá o direito de uma outra pessoa te tratar mal porque você está sendo pago para fazer o que você faz. Seja você gerente, seja você dono da empresa, alguém tá pagando seu salário. Então você está dando a abertura dessa pessoa te tratar do jeito que ela quiser só porque ela está te pagando. Então não faça isso com as pessoas porque você não vai querer que faça isso com você. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio extra.
Abrimos aqui os nossos corações, as nossas mentes, né? Abrimos um pouquinho das nossas histórias de forma resumida, mas espero que vocês tenham entendido um pouco do nosso objetivo e gostem aí das nossas histórias. Se ficou alguma pergunta que nós não trouxemos aqui, peço mil desculpas, deixa lá nos comentários que a gente entra, eu, Diogo, Bispo, a gente entra lá e responde vocês, tá? Comentem aqui o que vocês acharam desse episódio. Na real, sem melindres, 0 melindres, comenta lá. E antes de encerrar, a gente gostaria de agradecer todo mundo que acreditou nesse projeto na Ponta do Trampo. A Bisembalagem que se deu espaço pra gente, aos convidados que se dispuseram a vir aqui dar as suas caras para falar um pouquinho das suas histórias, abrir ali a sua vida. E claro, para você que acompanha, que comenta, compartilha, que impulsiona e que nos ajudam na divulgação desse projeto. Muito obrigado do fundo dos nossos corações. Essa primeira temporada ela tá encerrando, né? Tá terminando aqui. Mas o trampo continua para você, para mim, para o Diogo, para o Bispo e principalmente para nós aqui manter o projeto ativo, vivo, né? E acontecendo mesmo que nos bastidores. A gente já tá preparando novidades boas, como nós já dissemos. E eu convido a vocês Parou? Não, tá gravando, pode continuar. Mas daqui tá. E eu convido a vocês a comentarem, compartilharem, curtirem, se vocês ainda não fazem isso. Essa parte eu vou cortar, não gostei não. E para você que ainda não segue os nossos canais, sigam, acompanhem, fiquem por dentro, comentem, compartilhem, porque só tende a aumentar esse projeto. E amanhã mais tarde, se você quiser, você pode vir sentar aqui e bater um papo com a gente, contar a sua história, ou quem sabe apoiar, né? Então, muito obrigada. Esse é mais um Na Ponta do Trampo. Você é louco, eu falei tanto que eu tô com dor de cabeça, dor de garganta. Eu sou a Ká, criadora e apresentadora do Na Ponta do Trampo. O Bispo é o nosso produtor e editor. O Diogo, nosso diretor-geral. E juntos somos a Liga do A Liga do Trampo. A Liga do Trampo. Eu não podia perder. Thank you.